Salve, salve, pessoal, tudo bem? Campeonato Brasileiro começou, minha gente. O futebol pernambucano em ação. Náutico Sport são os representantes do estado, jogaram neste final de semana, a rodada de abertura, e nada de vitória, nada de gols. O Sport empatou contra o Cuiabá fora de casa, por ser fora de casa foi até um bom resultado, principalmente pelo futebol apresentado pelo Sport. Aliás, futebol não apresentado. E nos aflitos no domingo, tarde de domingo, clima positivo, torcida presente, jogo televisionado, mas o Náutico decepcionou, perdeu por 1-0 para o Criciúma, pobre, paupérrimo do Náutico, e aí acabou sendo derrotado, e aí, logicamente, as questões, as dúvidas em relação à equipe que vinha fazendo uma boa temporada e perdeu o título para o Sport, e agora começa a Série B perdendo, já se começa a se falar, a torcida já cobrar, questionar, criticar o técnico Hélio dos Anjos. É o futebol, meus amigos. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do Sport, que jogou primeiro, jogou na noite de sábado. Olha, futebol terrível do Sport. E o que mais me preocupa, e preocupa todo torcedor rubro-negro, não é apenas o resultado do jogo, mas o olhar do técnico Roger. Eu sou contra essa coisa de ficar, vai cair, não vai cair, se empatar, demitido, se não empatar, é demitido, se ganhar, é demitido, se jogar bem, é demitido. Enfim, fica nesse rame-rame. E isso foi atrapalhar, eu acho que isso não é informação. Sabe? Isso não é informação. Me perdoe os amigos da imprensa que tem esse tipo de coisa. Mas, assim, se perder vai ser demitido, se não sei o quê. Tá? Eu acho que isso não é informação, isso só faz criar uma atmosfera para se dar notícia em primeiro lugar e isso não influencia em nada. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a informação pode até proceder. Por que pode proceder? Porque isso vem lá de dentro do clube. Veja só, uma pessoa lá do clube chega para mim ou para um outro repórter e diz assim, se o treinador não jogar bem, tá fora. O repórter se sente na necessidade de dizer, né? E confia na fonte. Então a coisa vem lá de dentro. Lá de dentro. Eu opto por esperar. Porque se é para ser demitido, já demitiu. E eu acho que Roger também tem que ter uma postura dentro da Ilha do Retiro de chegar para a diretoria, vem cá, qual é a verdade dos fatos? Vê só, tá nesse rame-rame aí. Uma vez Givanildo Oliveira me disse, se tá nesse negócio de cai ou não cai, uma hora vai cair. Eu, se fosse o treinador, me antecipava e dizia assim, tô entregando o cargo. Agora, dito isto, isso não apaga o mau trabalho do Roger. O Sport não jogou bem na temporada inteira, só jogou bem uma partida, minha gente. Foi contra o Náutico, campeão, parabéns, jogou bem, mereceu ser campeão naquelas finais ali contra o Náutico. Mas o Sport não jogou bem, não vem jogando bem, não vem jogando bom futebol. Tem um elenco que é limitado, tem um elenco que precisa ser qualificado, mas é um elenco que pode render mais do que está rendendo. O Sport não joga nada, minha gente. O Sport vai numa bafa, sabe, na desorganização, né, no bumba meu boi, e vai lá e tenta fazer o resultado. Né? E o treinador vai e diz que está tudo bem. Eu não entendo o olhar que o Roger tem, né? Demora para mexer, mexe errado, escalações, demorou para acertar uma escalação do Sport, né? E mesmo acertando a escalação do Sport, nos últimos jogos aí da Copa do Brasil e agora do Campeonato Brasileiro, não jogou bem, jogou nada. Enfim, vai para o Náutico agora, no domingo, não jogou nada o Náutico. E a questão do técnico Hélio dos Anjos é diferente, porque o Hélio dos Anjos montou uma equipe desde o ano passado, começou a temporada, começou bem, né? Perdeu o título, aí se questiona. E o maior questionamento da questão do Náutico é a situação de como o treinador está lidando com o departamento de futebol que está na mão dele. O diretor de futebol do Náutico e o técnico de futebol do Náutico são as mesmas pessoas. O Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos. É bom ou ruim? É o risco, porque se dá bem, se flui, aí ótimo, tá tudo certo, parabéns, Hélio dos Anjos, maravilha. Esse é o formato de gestão. Quando dá mal, se questiona, se critica, e vai se criticar tem apenas duas pessoas, Hélio e Guilherme. Por quê? Porque não é dividida a questão de responsabilidade. O Náutico resumiu a questão e a escolha do Bruno Becker a Hélio dos Anjos de comandar o futebol, comandar tudo no futebol. E aí a gente vai dizer, tá jogando mal por causa disso? Não tá jogando mal por causa disso. O Náutico tá jogando mal porque o técnico Hélio dos Anjos tá fazendo suas escolhas erradas, desencaixou um pouco a equipe, ele vai ter que retomar esse encaixe, ele vai ter que reavaliar a equipe, vai ter que conversar com os jogadores. Isso é um ponto dele como treinador. Agora, ele é cobrado por quem? Não tem quem cobra. E o Hélio sabe. Ele sabe por ser funcionário, por ser treinador, né? Ele tem que ser cobrado. Mas quem vai cobrar Hélio dos Anjos? Ninguém. Não tem pessoa para cobrar. Porque é Hélio, tudo na mão de Hélio.
Esse é o ponto de vista. E se você observar, os dois clubes, Náutico e Sport, tem esse problema externo. Está se defendendo Roger, eu até defendi Roger para a vinda dele, porque é um cara novo, um cara que está começando e está vindo e tem a identificação com o esporte é bacana. Mas o trabalho dele não vem surtindo efeito em nada. E as palavras dele contribuem mais ainda para que não tenha uma perspectiva de melhora. E o Hélio é a questão também de gerenciamento de futebol, que ele montou a equipe e estava dando certo, mas quando começa a dar errado é preciso ser questionado, é preciso ser cobrado. E não tem essa pessoa no Náutico que faça esse papel. Bom, começa a temporada, começa a Série B e os questionamentos estão no ar, e que Náutico Esporte procure respondê-los e procurar um melhor caminho para que mude esse cenário.